Abrindo aqui a caixa de e-mail, eu recebi algumas histórias bem cabulosas, outras românticas e algumas que talvez eu não possa contar para vocês. Mas essa que eu vou contar hoje eu recebi de uma pessoa ao qual chamaremos de Jorge, o nome é fictício. Na verdade, todos os nomes que eu usarei na história são fictícios. E ele também pediu para não citar o nome da cidade, pois é uma cidade pequena, gente. E ele acredita que se alguém de lá, porventura, ouvir aqui essa história, eles vão identificar a cidade, vão identificar quem é. Antes de mais nada, eu tenho que avisar você que está ouvindo isso, que essa é uma história de terror, ao qual o Jorge disse ter passado na infância. Ele disse que está aberto a receber as opiniões, os comentários sobre o ocorrido, então fiquem à vontade para no final desse vídeo /áudio vocês derem a opinião de vocês nos comentários. O Jorge me contou que esse fato ocorreu em uma época que ele era criança, uma época em que ele, os amigos e as demais crianças do Brasil brincavam nas ruas, uma época em que eles eram livres dos celulares e os computadores eram caros demais para a maioria das pessoas. Ele conta que tem um irmão, nós vamos chamar esse irmão de Gustavo. O Jorginho e o Gustavo, eles são filhos de pais super religiosos. E os pais deles sempre iam para a igreja, quase todo dia eles iam para a igreja. Ele não deixou claro na história dele, eu também não perguntei, se era igreja católica, protestante, mas os pais deles estavam na igreja quase todos os dias. E não deixavam eles em casa sozinhos, então arrastavam os dois juntos, só que os dois ficavam em frente à igreja brincando. O Jorge, ele tinha um amigo que se chamava Caio, que também passava as noites brincando ali na frente da igreja. Ele até detalhou aqui como era a igreja. Ele disse que a rua era escura. Se você estivesse de frente para a igreja e você olhasse para a direita, no final da rua era uma bifurcação. Se você olhasse para a esquerda, tinha uma encruzilhada e a rua seguia por alguns metros até finalizar. Ele conta que a única iluminação que a rua tinha ali da igreja, além da própria igreja que era iluminada, obviamente, era um poste que ficava numa pracinha. Essa pracinha ficava em frente à igreja, que é o lugar onde eles brincavam. Ele conta que a igreja era grande. Ele falou que essa igreja era famosa na cidade por ser uma igreja muito grande e que, apesar do tamanho, a quantidade de pessoas que frequentavam não eram tantas, até porque a cidade tinha cerca de 20 mil habitantes e era uma cidade do interior. Provavelmente uma igreja antiga, uma construção arcaica. Ele explica que a igreja ela tinha uma escada que subia para a entrada. Então, basicamente, a parte do templo ali onde as pessoas cultuavam ficava no primeiro andar. Então, abaixo da escada eram salas e dois corredores, um corredor do lado esquerdo e um corredor do lado direito. Ele disse que esses corredores ficavam abertos o tempo todo, estavam ali, cidade pequena, não tinha perigo. E dentro desses corredores haviam salas, ele disse que a maioria dessas salas viviam trancadas, mas que todas estavam vazias. Algumas ficavam abertas, mas eles evitavam de brincar por ali. A iluminação ali de baixo era ruim. E ele disse que no final do corredor tinha uma área grande da igreja e tal, que era como se fosse um quintal, mas que não era murado, então dava acesso a um mato. Você imagina um corredor pouco iluminado e no final mais escuro ainda, porque tinham matos e tal, e era à noite que eles brincavam ali na frente da igreja. Ele também conta que a igreja hoje já não é mais a mesma, que houve algumas alterações na construção, mas quando ele passa por ela até hoje, ele ainda sente um calafrio muito forte. O Jorge e o Caio, eles tinham 12 anos e o Gustavo tinha 11. Então eles ficavam brincando ali de pega-pega, esconde-esconde. Esses jogos de que quem cresceu nos anos 90 ou no início dos anos 2000 ali, brincavam. E ele conta que nessa idade eles conheceram outras crianças de idades parecidas que também tinham pais que iam para a igreja e tal. E de conhecer essa galera, eles formaram um grupo de 6 crianças.
e brincavam quase todos os dias ali na pracinha da frente da igreja. O Jorge, o Caio e o Gustavo e os seus demais 3 amigos eram os mais velhos dali, com idades bem aproximadas, e tinham crianças mais novas que ele, crianças de 8, 9, 10 anos, e essas crianças eram loucas para brincar com eles, porque eram os mais velhos. Coisa de criança, você sabe, a gente vê os mais velhos brincando, quer brincar também, quer fazer parte daquela trupe divertida que é o grupo mais velho. E como todo bom ou mal pré-adolescente, eles não queriam a presença das crianças menores. Só que depois de muita insistência pelos pequenos, Caio teve uma ideia. Caio chamou o Jorge e o Gustavo e disse o seguinte, os meninos estão abusando demais e se metem no meio das nossas brincadeiras. Eu não gosto disso. Vamos fazer uma brincadeira com eles. O Jorge conta que o Caio era um menino muito astuto. Ele era muito inteligente. Era aquele moleque que criava brinquedos de sucata, sabe? Ele tinha uma criatividade incrível. Então ele disse ao Jorge e Gustavo, a gente vai chamar a criançada, a gente vai lá no corredor da igreja, do lado direito, que tem uma lâmpada, e a gente vai fazer uma roda ali com todo mundo sentado e eu vou contar uma história de terror. Aí o Jorge disse, tá, mas que história de terror você vai contar? Eu vou contar uma história que eu mesmo criei, e depois que a gente contar essa história, nós vamos chamar eles para brincar de esconde-esconde e vamos assustar eles. Vamos deixar eles tão assustados que eles nunca mais vão querer brincar com a gente. Então, fizeram isso, chamaram as crianças pro corredor. Algumas crianças ficavam com medo. Ele, não, entra aqui no corredor tranquilo. Mas é escuro. Não, a gente vê nesse corredor aqui que é mais claro e tal. E aí sentaram as crianças no chão do corredor, fizeram um círculo. O Caio ficou no meio do círculo e começou a contar essa história. Caio disse que ali na região existia uma lenda bastante antiga. Todos os mais velhos conheciam, mas não contavam a ninguém, e que ele descobriu isso ouvindo uma conversa da mãe dele com uma amiga. Ele disse que a amiga da mãe dele chegou na casa deles, ele estava no quarto com a porta entreaberta, e ele ouviu a moça esbaforida contando que alguém tinha feito mais uma vítima. E ele não conseguiu ouvir quem era esse alguém. A porta estava entreaberta, ele ficou ali tentando ouvir. Ele ouviu que alguém tinha levado mais uma criança. Porém, essa criança tinha conseguido escapar de alguma forma, mas que ficava em casa olhando pro nada e balbuciando coisas dizendo, meus olhos não, por favor, meus olhos não. E ele ouviu que essa criança, ela ficava sentada e ela olhava pro nada, sabe? Quando você tá olhando para algum lugar, você pode estar olhando para alguém, mas a pessoa sabe que você não está vendo, que você está viajando ali. Quando a amiga da mãe dele saiu, ele foi confrontar a mãe. A mãe, eu ouvi essa história, que história é essa? A mãe disse, não se preocupe não, isso não é nada não. Ele, não mãe, eu quero saber que história é essa. E ele perturbou a mãe muito. Ele e a mãe eram muito amigos. A mãe dele, uma mãe solteira, o pai dele tinha morrido já quando ele era muito novo. E a mãe contou, existe uma lenda aqui na cidade, era uma lenda de quando eu era criança. Algumas crianças sumiram, poucas crianças que sumiram voltaram, e a história que contam é que era um homem com uma capa preta e o rosto dele era como brasa, como se estivesse pegando fogo, como se fosse o carvão, ou então a madeira de uma fogueira, que já queimou e agora tá vermelha em brasa. O Jorge olhava para ele impressionado com a criatividade dele, sem saber se o que ele estava contando era real, que ele tinha ouvido essa história mesmo em casa, que a mãe dele tinha contado isso para ele, ou se tudo era criação da cabeça do Caio. Seja como for, a história era incrível e, dito e certo, as crianças ficaram com medo. O Caio continuou. Esse homem, ele, por algum motivo, ele arrasta crianças com ele, ele abraça as crianças com seu manto e desaparece. E as crianças que somem vão para um lugar chamado o Abismo. E poucas crianças conseguiram escapar.
Segundo Caio, a mãe dele contou a ele que duas crianças há muitos anos conseguiram escapar. Uma das crianças ficou muda, não conseguia falar, muda do fato de estar traumatizada, e a outra contou que era um lugar escuro e que, hora ou outra, o homem da capa preta arrancavam os seus órgãos. Às vezes um membro, outras vezes órgãos internos. E o que explica a história atual agora da criança que supostamente sobreviveu, ficava falando sem parar: os meus olhos não, por favor, os meus olhos não, os meus olhos. Então ele finaliza e diz às crianças: cuidado com o homem da capa preta, porque ele está à espreita de vocês. Para deixar mais assustado, ele deu um grito no final da história. E assim, você sabe como são crianças. Se assustam fácil, ficam muito impressionadas. As crianças têm medo do imaginário. Agora eu vou te falar algo pessoal. Eu acredito muito no imaginário da criança. Às vezes a criança ela não está mentindo, mas ela cria aquilo de forma tão perfeita que ela acredita no que fala. E aí provavelmente isso aconteceu. Olha, o Caio realmente ouviu essa história da mãe dele, ou ele era um gênio do terror e criou aquela história ali do nada. Seja como for, eu também achei a história bem tenebrosa para contar para crianças de 8 anos, 9 anos. Assim que a história acabou, os meninos estavam em pânico, as crianças estavam assustadíssimas. Ele disse: calma, gente, vamos brincar agora, a gente vai se distrair. Vocês precisavam ver essa história, porque para entrar no grupo da gente, vocês têm que saber da realidade do homem da capa preta. Mas agora que vocês já sabem, vocês estão aptos a brincar com a gente, e a gente vai brincar de esconde-esconde. E eles brincavam de esconde-esconde, e o Caio, o Jorge e o Gustavo assustavam as crianças. Aproveitava todo o clima escuro daquela rua e o silêncio de uma cidade do interior à noite. Ele conta aqui que aproveitavam o grito do quero-quero à noite. É um pássaro. O som do quero-quero, ele à noite, sozinho, ele é assustador. Eu sei porque eu também cresci no interior, cidade um pouco maior, na região metropolitana, mas à noite era silenciosa quando eu era criança e o quero-quero ele passava e era assustador. Eu achava, pelo menos, assustador demais. Bom, o Jorge conta que com o passar dos dias, de algumas semanas, essa brincadeira foi evoluindo. Eles sempre brincavam de esconde-esconde e assustavam os menores. E a brincadeira evoluía no ponto do Caio levar um tecido preto pra fingir e tal. Quanto mais as crianças ficavam apavoradas, elas começavam a se refugiar dentro da igreja. Na cabeça delas não era uma brincadeira, aquilo ali era sério. Existia um homem que se vestia com um manto negro, com a capa preta, cujo seu rosto queimava e ele sequestrava crianças para levar os seus órgãos. Para as crianças aquilo era real. Então, uma a uma, começaram a se refugiar com os pais dentro da igreja. E convenhamos, para uma criança ficar dentro da igreja ao invés de brincar lá fora, significa que ela realmente estava assustada. E os 6 ficavam felizes com essa brincadeira. Eles revezavam. Um dia uns se escondiam nas salas dos corredores da igreja. Os mais velhos levavam os menores para se esconder nessa sala. Vamos ali se esconder naquela sala ali que ninguém vai achar a gente. Chegava lá, tinha um dos meninos assustando e eles corriam. Os mais velhos que levavam as crianças corriam junto, fingindo estar com medo também, criando uma ideia de que algo ruim habitava por ali de fato, que não era uma brincadeira dos mais velhos e sim, eles também estavam com medo. Então as crianças começaram a criar essa ideia de que era algo real. E como eu disse, o passar do tempo as crianças começavam a se refugiar da igreja, até que as crianças menores não brincavam mais do lado de fora. Nenhuma delas mais tinham coragem. Elas chegavam na igreja grudados nos pais e iam embora grudados nos seus pais. E contrapartida, os 6 meninos, riam demais dessa brincadeira, eles achavam isso incrível. O Jorge, ele a princípio ficou receoso em assustar os menores, mas ele disse que quando mais brincava, mais ele via as crianças se assustando, mais ele dava risada. Como eu disse, os 6 garotos ficavam se vangloriando, eles riam do que causaram, porque era divertido assustar as crianças menores.
Certo dia, o Jorge e o Gustavo foram pra igreja, mas as outras crianças não foram. E eles ficaram brincando com um joguinho de cartas ali na pracinha. E ele conta que a única iluminação da pracinha, que era um poste que ficava na ponta e iluminava todo o resto, formando uma penumbra, apagou. E na hora eles ficaram assustados, mas você sabe, né? O pré-adolescente ele não quer mostrar que tá com medo. Aí, não, não se preocupe não. Vamos pra ali. Pra onde? Pro corredor que eles contaram a história pras crianças. Lembre-se que o corredor direito era comprido, só tinha uma lâmpada no meio deles. Sentaram ali debaixo da lâmpada e começaram a jogar as cartinhas. O Jorge, ele disse que esse dia jamais vai sair da memória dele. Ele chegou a jurar pra mim. Se eu tivesse tido essa conversa com ele pessoalmente, provavelmente eu veria um homem com os olhos cheios de lágrimas, dizendo: eu juro pra você, foi real o que aconteceu ali. Eu juro pra você, foi real. O Jorge e o Gustavo estavam brincando de carteados. O Gustavo estava de costas pro final do corredor. Eles entraram no corredor, sentaram no chão ali debaixo da lâmpada. O Gustavo de costas para o final do corredor, para aquele final escuro onde tinha a área da quintal da igreja, junto com o matagal. E o Jorge ficou de frente para o final. Ele via o fundo do corredor. Ele viu, sabe quando você vê de relance, com a visão periférica, algo se mexendo? Pois é, ele olhou para frente, ele disse que viu algo se mexer, e aí olhou para frente. Ele conta que era exatamente aquilo que eles criaram. Ele disse que não tinha como ser alguém fingindo. Era basicamente uma pessoa em pé, toda coberta de preto. Imagine uma freira, toda coberta com aquele tecido, só que todo de preto, e a única coisa visível era o rosto, e o rosto estava pegando fogo, estava em brasa. Ele conta que ficou paralisado na hora, e o Gustavo perguntava, o Gustavo ficou muito preocupado, e Jorge conta que ele não conseguia parar de olhar para aquilo. Ele conta da luta mental que ele estava tendo ali naquele momento. Ele contou que houve uma disputa entre ele acreditar no que estava vendo, um conflito entre aquilo é real ou eu estou imaginando. Não é real, não pode ser. É real, não pode ser. E a reação dele, acho que o corpo, o cérebro vê que vai pirar, sabe? Ele tem que explodir de alguma forma, tem que sair daquela prisão paralisante que ele estava. Ele disse que correu do nada. Ele correu desesperado. Detalhe, quando ele estava olhando pra coisa, o Gustavo virou para tentar ver o que é que tá assustando o Jorge. O Gustavo não viu nada. O Jorge correu, o Gustavo foi atrás e correu. E disse que o Jorge parou. Quando finalmente o Jorge parou de correr e ele sentou, e ele disse que quando eles chegaram à pracinha, a pracinha já estava iluminada, o poste já havia voltado a funcionar, e ele sentou ali debaixo da iluminação, esbaforido. Diz que esse conflito interno de será que o que eu vi era real não parava, e ele ficava: meu Deus, o que é aquilo? Meu Deus, o que é que eu acabei de ver? Meu Deus, o que eu acabei de ver? E Gustavo perguntava a ele: mano, o que é que houve? Mano, o que é que você tá falando? E o Jorge disse: você não viu? Jorge disse que não entendia como o Gustavo não tinha visto aquilo. Era muito claro, era muito óbvio ali na frente deles. Gustavo falou assim: a gente esqueceu o carteado lá, o joguinho lá e tal, e a gente tem que buscar. O Jorge disse: não, vai lá buscar, eu não quero ir pra lá não, aquela coisa tá lá. E o Gustavo disse: não, eu não vou sozinho não. E o Jorge disse que não sabe de onde achou coragem e foi com o irmão. Ele conta que ele entrou no corredor de cabeça baixa. Ele não queria olhar pro final do corredor, ele não queria olhar para aquilo, e porque ele imaginava que podia estar ali ainda. Ele foi andando de cabeça baixa junto com o Gustavo. O Gustavo disse: não tem nada aqui, não tem nada aqui. Eles começaram a catar as cartas do chão, e o Jorge levantou a cabeça para conferir se aquilo ainda estava lá, e quando ele olhou, tava ali, muito óbvio. Ele disse que era muito claro, que a presença estava ali, não era um vulto, não era algo, estava ali. E aí ele correu novamente. O Gustavo foi atrás, ele explicou ao Gustavo o que viu, e naquela noite eles não voltaram mais para aquele corredor.
O Jorge conta que ficou dias sem dormir direito. Ele conta que no quarto dele eram 2 camas, que era ele e do irmão, era um quarto só para os dois. E toda vez que os pais iam dormir, ele ia dormir com o Gustavo. Aí ele conta que ficava um com a cabeça de um lado, o outro com a cabeça do outro, porque a cama era de solteiro, não dava os dois direito. E ele conta que não conseguia dormir sozinho, aquilo meio que traumatizou ele. Ele contou para os outros garotos, os 3 garotos deram risada, e já o Caio não. O Caio, ele foi o único que acreditou. Caio e o Gustavo, né? O Gustavo, na verdade, não sabia o que achar. O Gustavo, ele sabia que o irmão não estava mentindo, era muito óbvio que ele não estava mentindo, mas ele também não conseguia acreditar que ele tinha visto algo tão tenebroso. Quando o Caio soube da história do Jorge, Caio resolveu rezar com ele, chamou para rezar e tal. Depois, o Jorge conta que aquilo passou, que ficou como se fosse uma memória longe, sabe? Tipo, aconteceu. É quando você guarda os traumas no fundo do subconsciente. Você não quer pensar naquilo porque pensar naquilo não faz bem. E pensar naquilo não traz mais nenhum resultado. Você sabe o que você viu, depois você acaba pensando assim, será que eu vi aquilo? E aí você já não sabe mais o que viu. Você começa a duvidar de si mesmo. Ele conta que foi essa sensação. E assim como o tempo, o medo também passa. O Jorge conta que passou, esse medo passou. Chegou num ponto que o Jorge ria dessa história. E certo dia, o Jorge foi para a igreja, o Gustavo ficou em casa e ele foi com o Caio. Nesse dia, os pais do Jorge, a mãe do Caio não foram para a igreja porque era um dia de ensaio do coral dos jovens. E o Jorge e o Caio foram para a igreja só, e quando chegaram lá, procurou pelos amigos fora da igreja, não achou. Os outros 3 amigos, o Jorge e o Caio, procuraram, eles não acharam, entraram para a igreja. Ele conta que a igreja estava quase vazia, tinha 2 ou 3 adultos que eram o que cuidava das crianças menores ali, ensinando elas a cantar. Eles foram a uma ala da igreja, dentro da igreja já isso, que estava bem vazia, estavam com as luzes apagadas, e ele disse que encontrou os 3 amigos lá apavorados, justamente os 3 amigos que riram dele. E ele disse que quando chegou, ele pegou os meninos conversando assim, você viu? O outro dizia assim, eu vi. E quem é aquele? Quem é aquele menino? E o Jorge disse que chegou com o Caio querendo entender. E aí, o que aconteceu? Por que vocês estão assim e tal? E aí os meninos disseram, tem alguém ali, parece uma criança, e ora ele tá ali, ora não tá. Todo mundo aqui já viu. O Jorge olhou fixamente para dentro dessa ala, que era, vamos chamar de sala, era uma sala bem grande. Tinham várias caixas, tinham bancos, caixas, coisas assim. Era como se fosse um grande depósito, mas era uma área que não se usava tanto. E ele olhou fixamente para esse lugar para tentar ver se via o que os amigos estavam dizendo que viam. Novamente o Jorge disse, não sei da onde tirei coragem, eu fui me aproximando sozinho, mais e mais pro fundo dessa ala, e eu procurei atrás das caixas para saber se eu via, e não vi nada. Só que o Jorge disse que quando ele ia chamar os amigos de trouxa, ia dizer que os amigos estavam ali zoando, ele virou e logo atrás de uma caixa à esquerda, Jorge olha fixamente e viu uma criança extremamente pálida, com um sorriso diabólico, e sorria para ele. Ele disse que a criança aparecia e desaparecia em frações. Ele olhava, ela estava ali, ele piscava, não estava, e ele disse que nunca esquece do sorriso dela. E quando ele ficou impactado com aquela visão, os amigos vieram até ele e todos viram a mesma coisa. Uma criança pálida, extremamente pálida, com um sorriso diabólico, olhando para eles fixamente, aparecendo e desaparecendo. E assim, talvez por todos eles estarem juntos, eles não fugiram rapidamente. Provavelmente aquela sensação de segurança quando você encosta, tenta se refugiar na pessoa ali do seu lado, e todos os 5 se espremeram ali tentando entender o que é que eles estavam vendo. E o Jorge conta que eles começaram a se afastar sem dar as costas àquela coisa que eles viam. E antes deles chegarem na parte principal da igreja, quando eles estavam saindo da ala, olhando fixamente para a entidade, ou seja lá o que era aquilo, a criança pálida
acenou com a mão como se dissesse adeus. Jorge conta que depois daquele dia a amizade dos 6 foi se esvaindo aos poucos, mas que nenhum deles conseguia falar sobre o assunto. Jorge disse que até o Caio, que era o amigo mais corajoso que ele já teve, não citava, não falava sobre aquilo. Ele fala que hoje, depois de adulto, tentou conversar com o Caio sobre isso. O Caio fez desdente. Não, cara, aquilo ali, eu não sei o que a gente viu, mas provavelmente foi uma ilusão em grupo. Mas depois daquilo ali, eles nunca mais viram nada. Eles não passaram por nenhuma situação parecida novamente. Mas o Jorge disse que sempre que para pensar nisso, ele se pergunta o que era aquilo. Tanto o homem vestido de preto, com o rosto em brasa, quanto a criança com um sorriso diabólico assinando o que eram aquelas coisas. Será que ele imaginou tudo junto com os amigos? Será que a mentira que eles contaram para as crianças se tornou verdade? Enfim, ele disse que não sabe e que queria saber da opinião de vocês, o que é que vocês acham que era aquilo. Será fruto da imaginação de 6 crianças, na verdade de 5, né? Porque o Gustavo, entre eles, foi o único que não viu nada. Esse é o primeiro episódio de histórias reais que dariam um filme. Ficamos por aqui, deixe nos comentários o que é que você acha dessa história e valeu.